Olá, sejam todos bem-vindos ao Vozes da Inclusão, lugar de acolhimento e informação. E hoje o nosso episódio está muito especial, mas está muito especial por quê, será, né? Porque as entrevistadas e as entrevistadoras, quer dizer, as entrevistadoras viraram as entrevistadas. Uma salva de palmas para nós! Um ano, né, Flá, de podcast. Um ano de podcast, a gente completou agora em novembro. E também a gente está próximo ao Natal, então, Sim. vamos misturar as emoções aqui. Ai, muito legal. Eu vou te entrevistar e você vai me entrevistar, tá preparada? Não sei. O que vem de pergunta por aí? Então, comigo é mais difícil, né? E vamos agradecer, Flá, os nossos patrocinadores, todo mundo que tá aqui assistindo a gente. Antes de agradecer, vamos pedir pro povo se inscrever no canal. Antes de pedir para se inscrever, antes de agradecer, vamos fazer nossa autodescrição? Tá. Para todo mundo acompanhar o nosso podcast Isso, hoje, que tá é o que bom? a gente faz todo episódio. É isso aí. Então, eu vou começar, tá Tá. bom, Jana? Bom, eu sou a Flávia, apresentadora aqui junto com a Jana. Já mudei de câmera. E eu sou morena, tá? Cabelo castanho escuro, um pouquinho abaixo do ombro, pele clara, olhos castanhos. Tô com uma blusa azul marinho, tô com um batom cor de boca rosa. Tô com um rímel, um brinco de pérolas. Atrás de mim tem uma parede escura, com uma luz roxa, meio rosa assim. Tô sentada, à minha frente tem um microfone e uma mesa de apoio. E à minha frente também tem ela, Janaína. Oiê! Eu tô aqui hoje num lugar especial, lugar de convidada, que atrás de mim tem esse cenário maravilhoso, com esses livros maravilhosos que são nossos. Sou morena, tô com uma blusa laranja, acessórios dourados, um batom rosa, um brincão bem grande, com o microfone na minha frente, nesse estúdio lindo, maravilhoso da TX. Agora aqui, os patrocinadores, vamos lá. Então, eu queria agradecer a TX, né, que é uma empresa de outsourcing financeiro, RH, e que nos apoia desde o início do nosso projeto, nos acolheu com muito carinho, além de ser uma empresa inclusiva com olhos para diversidade e inclusão. A Manu, que tá aqui da TX, gravando o nosso podcast. Agradecer a Easy Cosméticos, que deixa essa mulherada linda, cheirosa, com novidade. Olha lá. O perfume capilar da Easy, que todo mundo aqui usa, super cheiroso. E as nossas convidadas vêm aqui, ó, e arrasam. Agradecer a AfoKids, que é a empresa de órteses, né, de calçados ortopédicos para melhor posicionar o pé da criança, a marcha, que o Gabriel usa a órtese, ele adora. E agradecer a Xalingo, que é uma empresa de brinquedos e que tem uma linha acessível para crianças com deficiência. Isso aí. Obrigada a todos os patrocinadores e obrigada a vocês, né, que nos acompanham, nossos seguidores, enfim, que fazem com que o nosso conteúdo, cada like de vocês, cada comentário, ajuda os nossos episódios, as nossas gravações aqui, enfim, as informações que a gente traz, se propagarem para mais famílias atípicas, para, enfim, outros profissionais que queiram também informações e também para outras famílias que queiram também aprender um pouco mais sobre inclusão. É isso aí, Jana. Isso aí, continua se inscrevendo no nosso canal, compartilha, comenta, curte, que isso aqui tudo é muito importante para continuar mais 1 ano, 2, 3 anos de Vozes da Inclusão, né? E aí, tá emocionada? 1 ano de Vozes da Inclusão? 1 ano de Vozes da Inclusão, acho que fala tanta coisa pra gente, né? Traz tanta emoção, reflexão, enfim, conhecimento, novas amizades, aprendizado, né? Exatamente. A gente estava aqui conversando nos bastidores, a gente não sabe quem chamou quem para iniciar o projeto, né? Que a gente tava fazendo a pauta, daí eu falei, ei, Flá, fui eu que te chamei pra gente fazer um podcast ou foi você que me chamou? A gente ainda não chegou a essa conclusão, Não chegou, mas o fato foi que foi, acho que automático, foi bem instantâneo, porque a hora que surgiu a ideia entre a gente só pensava assim, aonde a gente vai gravar? Sim. Pensamos em gravar em Botucatu, Sim, não é? Aí
eu entrei em contato com o Samuel, e o Samuel falou, olha, me dá, eu te respondo ainda hoje, eu lembro direitinho quando eu falei, você lembra? Eu falei, Jana, acho que eu consegui um lugar pra gente. Ele falou, eu preciso conversar com os sócios e tal. E aí eu lembro ele me falando que ele estava muito feliz, que todo mundo quis abraçar o projeto. E aí, a gente veio aqui, a gente fez uma reunião com eles. Fez uma reunião com eles, exatamente. Bacana. Foi muito legal. E aí a gente começamos a pensar quem seriam os convidados, né? Como é que seria o podcast, para onde que a gente iria direcionar, né, o nosso podcast, o que a gente achava de mais importante, né, qual seria o propósito do nosso podcast, né, verdade. O nosso objetivo. E a gente vem atingindo, né? A gente vem atingindo, e o mais bacana é que a gente vem renovando nossos sonhos com relação ao podcast, né? A gente criou vários quadros, né? Então, nesse 1 ano de podcast, a gente criou o primeiro quadro deles, foi o de Mãe para Mãe, que é um sucesso maravilhoso, né? Que a gente dá voz a outras mães. Então, assim, toda segunda-feira no nosso Instagram, a gente compartilha, a gente coloca um relato de uma mãe atípica, que ela dá uma dica, uma dificuldade ou uma alegria, que isso acaba gerando conexões e um apoio para outras mães. É isso. E o outro quadro, Flá, que a gente criou? Aqui Você Tem Voz, que são pessoas com deficiência também, passando uma mensagem, né, positiva, falando sobre superação, capacidade, desenvolvimento, e isso daí eu acho que é muito importante, né, para trazer para a pessoa com deficiência, né, um novo olhar sobre as possibilidades que ela tem, né, para ajudar na reflexão sobre a autoestima, né, onde que ela pode chegar também. Sim. Enfim. O outro quadro foi Pergunte ao Especialista, que foi, assim, um ímpeto do nada, né, a doutora Simone Amorim veio aqui no nosso podcast, e aí a gente falou assim, nossa, é muita dúvida que surge, né, porque neurologia, vamos fazer um quadro juntos, vamos fazer um quadro junto, e apareceu. E então, ela na hora aceitou ser colaboradora nossa. E aí esse Pergunte ao Especialista, quando não tem episódio, né, uma quinta sim, uma quinta não, a gente coloca também no Instagram do Vozes um Pergunte Especialista referente à órtese, né? Se usa a órtese noturna, se não usa, o que é epilepsia, o que o pai e a mãe precisam notar no filho de bebê, se é autista, se não é, as principais causas. Então tem aí uma série de respostas e perguntas frequentes que aparecem, que os nossos especialistas respondem, é muito bacana. E temos o Minuto Jurídico também, que é um quadro que veio também da gente ver a necessidade das pessoas, né, quando chegam no diagnóstico, o diagnóstico ele movimenta toda uma estrutura familiar. Uma delas, sem dúvida, é a parte financeira, né? E até onde o que eu posso fazer com meu filho, o que ele tem direito, né? Se tem alguns benefícios que podem ajudar. E nesse sentido, eu fiz muitas, já trabalhando na área, né? Eu percebi muitas dúvidas. E eu falei, bom, deixa eu levar de forma bem concisa. Então, para trazer o Minuto Jurídico, eu vi quais eram as principais dúvidas que o pessoal mandava pra gente, né? E até no atendimento que eu faço com os clientes, eu tenho direito a isso, olha, mas aconteceu aquilo, quais são os benefícios que o meu filho tem direito, algum benefício do governo, eu tenho direito com o quê? Com relação ao plano de saúde, com relação ao SUS, né, em termos de tratamento, enfim. Então, eu falei, vou gravar pílulas ali para que as pessoas tenham informação sobre o que elas têm direito, o que o filho, a família tem direito, que ele possa usufruir e impactar menos, né, a questão da deficiência naquela estrutura familiar. Nada como associar uma advogada que fala desenfreadamente. E é isso aí, gente. E a gente também tem mais um quadro que você esqueceu de mencionar, que o Voz da Inclusão vai pra rua. E então, tem outro também. Tem mais um. Tem mais um. Da rua. Então fala. A gente, por exemplo, né, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, infelizmente aqui o estúdio não tem acessibilidade, né? Isso. Então, às vezes, a gente precisa entrevistar esse deficiente físico. O Vozes vai até você. A gente vai até o lugar, a gente vai até a clínica, o consultório. E é muito legal que a gente mostra também
também não precisa gravar só no estúdio, né? A gente foi no gabinete da deputada. Gente, é muito chique. Andréa a gente tá muito Berner, chique. né? Nós fomos na Ali arena, ainda, continua nós ali. fomos na arena Neoquímica, né? A gente entrevistou o jogador amputados do Corinthians, o Rogerinho. Exatamente. E tem mais um quadro que eu acredito que esse seja assim um quadro bem bacana, porque é o de pai para pai. Jana, sim. por quê? Porque a maioria, mais de 70% dos pais atípicos ou até mais, abandonam, né, as suas parceiras e os seus filhos e vão embora, não aguenta a paternidade diagnóstico atípica. entra por uma porta E ele o sai pai, pela outra, infelizmente, sai pela então outra. a gente escuta os pais, que é bem legal, né? A gente tem vários vídeos, vários relatos. O Chileno Gomes, que veio aqui, paizão. O Guilherme Brito, que veio aqui também. Paizão atípico. O super pai da Sofia, gente. Exatamente. Maravilhoso. Mas ele veio com a Manu, a mãe, né? Exato. Gente, foi tanta gente. Vocês não viram? Ó, a gente vai dar um tempo pra vocês maratonarem o nosso podcast, porque cada episódio é especial. São muitas famílias maravilhosas que passaram por aqui e muitos profissionais incríveis. E agora somos nós. Bom, pessoal, agora eu vou entrevistar a Jana, minha parceira, né? Ela que é assim, é meu braço direito aqui, literalmente, né? Porque ela senta ao meu lado direito e a gente se completa muito, sabe? Aqui no programa, porque ela traz todo o conhecimento dela e toda a vocação que ela tem para frente aí das telas, né? Eu acho que a gente faz um bom casal, uma boa parceria aqui. Eu fico mais nos bastidores com relação à estrutura do programa e tal. E a Jana, vamos fazer isso. Cérebro. É mais ou menos isso. E eu acho que a gente se completa bastante aqui dentro do podcast. E a Jana, além de apresentadora, né? Ela é mãe do Gabriel. Gabriel tem 6 anos, vocês já sabem um pouquinho. Aliás, muito da história do Gabriel. O Gabriel tem paralisia cerebral, ela é casada com o Alexandre. A Janaína é farmacêutica também. Pois é, um dia ela conta isso aí pra vocês. Era. E a Jana é escritora. Ela se reinventou aí depois da maternidade do Gabriel, né? Ela tem uma página super bacana, quem não segue deve seguir, que é o Gabriel Menino Sorriso, é a página dela e do Gabriel, que traz aí o dia a dia, né, do Gabriel com relação às terapias, não só as terapias, né, com relação toda uma rotina, escola, viagens, enfim, os desafios da maternidade atípica, da maternidade, enfim, ela relata lá no Insta do Gabriel. E hoje eu vou entrevistar um pouquinho a Janaína, para a gente saber aí, nesse 1 ano de podcast, o que a Jana mudou, acrescentou, viveu, né? E que ela gostaria de compartilhar aqui com vocês. Jana, vamos começar? Palmas pra mim! Ai, gente, como é bom ser, como fala? Entrevistada e apresentada dessa maneira tão linda, né? Aí você vai fazer uma pergunta pra mim e depois eu entrevisto você, certo? Se você quiser, eu já posso fazer todas as perguntas pra você. Não quero. Então tá bom, então vamos fazer um bate-papo aqui, né? Pra gente falar um pouquinho da Jana, depois eu vou falar um pouquinho de mim também. Então tá. E vamos lá. Ô, Jana, então... minha primeira pergunta para você eu acho que é uma pergunta que é meio clássica, né? Nesse 1 ano de podcast, qual o episódio que mais te marcou, te emocionou, enfim, que você te fez repensar alguma coisa? Bom, todos os episódios foram muito especiais, tá, gente? Eu amei todos os episódios, cada um com o seu abraço, né? Que foi perfeito. Mas como mãe do Gabriel, o episódio que mais me emocionou, com certeza, foi do Douglas, o piloto. Que ele tem paralisia cerebral e ele dirige um carro que não é adaptado, né? E ele me mostrou que é possível, né? O Gabriel é apaixonado por carro, por Fórmula 1.
E não sei como, porque ele não gosta de velocidade, mas ele ama carro. E aí já convidou a gente para ver uma corrida, a gente vai assistir essa corrida ano que vem. E aí isso me emocionou muito, assim, em ver, assim, sabe o Gabriel no futuro, né? Porque ele é um jovem, casado, com 2 filhos, que tem deficiência física. E isso me trouxe muita conexão com ele, com a história dele. Eu olhava para ele e falava assim, nossa, eu quero que meu filho tenha esse futuro, né? Que ele arrume uma mulher que ame ele do jeito que ele é, que cuide dele, que ele cuide dela também, e que eu seja avó, né? E um outro episódio também, com certeza, foi da Polly, por ela trazer aqui essa história de vida tão difícil, dura, e foi uma força, uma fé muito grande. Foi isso. Bacana. Aí agora eu vou apresentar você, então, Flávia. Tá bom. Para eu poder fazer as perguntas para ela, eu vou apresentar a Flávia. Bom, a Flávia, ela é a minha amiga da vida de UTI, foi um encontro de almas, literalmente. Eu acho que eu insisti um pouco para essa amiga dela. Quando eu via ela na UTI, eu via ela assim, bem distante, com aquele coquinho na cabeça. E assim, mas depois que eu conheci, eu percebi o real motivo disso tudo, assim. Não é porque ela não gostava de mim, que é impossível não gostar de mim. É porque ela tava ali focada, né? Focada na fé dela, no filho dela, com a família dela. Então, ela, tipo, não queria olhar pro lado porque ela não queria desviar a atenção dela com o João. Então, isso me fez ainda mais admirar ela por conta disso. Então, ela é advogada, ela é uma pessoa que eu admiro muito, ela é mãe do João, ela é uma leoa. Super protetora, né? Tá aprendendo a ser um pouco menos. Esposa do Gui, filha, que ela é uma ótima filha. Os pais dela são incríveis também. Isso também foi uma coisa que conectou muito a gente, porque ela é uma pessoa de família, né? Uma pessoa, assim, de fé, de Deus mesmo. E que até isso a gente tem em comum, que são os nossos pais, né? Sim, A entrega deles com a gente, exato, né? A preocupação com os nossos filhos, assim, demais. E aí a gente se tornou amigas de UTI, e de repente a gente foi unidas por um único propósito. E um único propósito atípico, porque o João é autista, o Gabriel é paralisia cerebral, eles não têm a mesma deficiência, mas eles são amigos. E as nossas famílias se encontraram, né? Não necessariamente você precisa ter o mesmo diagnóstico para ter esse propósito, né? Então, e é isso, aí a gente resolveu se juntar, levar informação para vocês, a nossa amizade se fortaleceu ainda mais, né? Eu digo agora, brinco que eu falo, eu quero minha amiga de volta, porque a gente só se encontra praticamente no podcast, né? E quando a gente se encontra fora, fala, ai, hoje eu vou ter minha amiga aqui. Hoje eu quero a minha amiga, não quero trabalhar com a minha sócia. Ai, é isso, Flá, seja bem-vinda ao meu podcast. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que você já deu uma boa resumida, assim, também com relação à nossa relação, aí, a nossa interação, né? E queria te agradecer, assim, publicamente aqui pela nossa amizade e pela forma que a gente troca e pela interação e o amor que a gente tem entre nós e as nossas famílias. É isso mesmo. Eu levo bronca, gente. Isso é. Eu levo. Ela briga comigo. É que eu sou... Ela fala, Jana, você não deixa eu falar. Jana, você corta o convidado. Jana, você faz isso, Jana, você faz aquilo. Eu falo, gente, o que eu vou fazer agora? Não sei se é diferente. Não sei fazer outra coisa. Você acredita, Manu, que ela faz isso comigo? Você vê, né? Tá vendo? Eu tô minoria aqui. Mas eu obedeço, tá bom? Então, Flá, vamos lá. Agora eu vou falar, eu respondi qual que é o meu episódio, né? Então a primeira pergunta, qual foi o episódio que mais te impactou nesse 1 ano de podcast? Acho que sem dúvida são vários episódios que impactam a gente, né? E assim, a gente traz aqui profissionais e trazemos aqui muitas mães, né? Trouxemos pais também, famílias, enfim, que compartilham a história com a gente. Sem dúvida, acho que eu estaria sendo, assim, leviana de escolher só uma família, né? A gente teve a história da Aline, que, nossa, ela fez a mochila Outcare, né? Então, depois também da maternidade atípica, ela transformou a vida dela e de milhares de outras famílias que precisam, né? Que são que têm filhos eletrodependentes. Então, eu acho que esse
sem dúvida foi um episódio também que me marcou, mas tantos outros episódios, como o da Polly, né, o da Sofia, que veio com o pai dela, enfim, o tanto que o pai e a mãe, né, se transformaram também para incluir a Sofia, para desenvolver a Sofia, colocarem ela no esporte, colocarem ela como protagonista também de uma história, o episódio com o Douglas, como você falou, enfim, diversas famílias e com profissionais. Eu aprendi muita coisa com os profissionais que vieram aqui, mas, sobretudo, eu acho que tinha um olhar diferenciado com os profissionais que falavam sobre autismo, né? Porque você está aqui, também estou aqui como uma aprendiz. Então, as informações com o Lucelmo, profundo conhecedor aí, ele é psicólogo, enfim, e ele conhece muita coisa sobre o tema, estudioso, né, cientista na área, veio a doutora Simone aqui, enfim, o Wallace de Lira, ele é autista, o Lucelmo também é autista e faz faculdade de psicologia, né, então trouxe também aí as possibilidades, né, vem do João lá na frente, as perspectivas. Tem o Cadu Lins também, que veio aqui, ele tem o Instituto do Autismo lá em Pernambuco. A Bia Lage, que foi professora do João de Jiu-Jitsu, foi uma profissional, assim, muito importante na vida e para o desenvolvimento do João, e que não tinha nenhuma relação com pessoas com deficiência, mas dedica a vida profissional dela para as pessoas com deficiência. Esse ano todo a gente deu uma puxada de sardinha pro nosso lado, né? Muitos profissionais e muitas famílias falando de autismo e paralisia cerebral. Mas a gente gostaria muito, a gente tá tentando muito trazer profissionais com outras deficiências também. A gente queria para falar muito de síndrome de Down, né? A gente gostaria de falar de outras deficiências, de doenças raras. Sim, também. A gente trouxe muito aqui importante. a Renata, né, a mãe do Marcel. Isso. E o Guilherme, e a Sofia, que é tem pai, síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Exato. E o Guilherme Brito, que é pai de uma gatinha com síndrome de Down também. Ah, sim. Só que a gente não trouxe, a gente queria entrevistar uma pessoa com síndrome de Down, né? Também. Então, olha, se você conhece alguém que tenha síndrome de Down... Ou se você tem síndrome de Down e gostaria de vir aqui contar a sua história... É isso aí. Mas, enfim, tanta coisa, o podcast impacta a gente de várias formas, né? Sim, muito. Eu levei várias porradas aqui, assim, de falar assim, nossa, gente, será que eu tô fazendo certo? Ô, Jana, da UTI Neo, até hoje, o que você sente ao olhar pro Gabriel? Uma palavra, gratidão. Eu dou graças a Deus por ele estar aqui comigo, né, em primeiro lugar, porque eu perdi a Bia. E por ver ele desse jeito, do jeito que ele tá hoje, evoluindo, assim, cada ano, cada mês era tipo, ufa, passou. Ele conseguiu, foi, ufa, é isso. Não tem outra... Eu acho que gratidão define acho que toda a nossa trajetória, né? Sim. De ver como foi o início, muito desafiador. E o desenvolvimento, pior, né? O desenvolvimento deles é algo desafiador, porque eles não têm algo pontual que, assim, daqui um mês tratou e beijo, tchau, né? É uma jornada que a gente fala, né? Da maternidade atípica, enfim. Então, são muitos momentos desafiadores. Mas, graças a Deus, a gente vê que eles... à base de muita terapia, de muito trabalho, né? Muita dedicação. Muita dedicação da família como um todo, mas dos profissionais, mas eu acho que muito da força deles mesmo, também, né? Então, a gente só tem a agradecer a Deus por nos permitir assistir tudo isso, né? E como o João Pedro te transformou como mãe e profissional? Nossa, é uma transformação profunda, né? Eu acho que total, eu diria assim. Como mãe, na verdade, ele me transformou de uma mulher, né? Com uma família, casada, tudo, mas que eu não era mãe. Então, ele me proporcionou, ele me deu essa dádiva, porque eu acho que a maternidade é uma dádiva, né? Então, ele proporcionou a maternidade, e aí que eu acho que é o ponto. Eu acho que no lugar mais
profundo e mais potente que ele poderia me levar, né? Um amor, assim, mas também uma força que você descobre, assim, sua, interior, né? De transformação. Me levou para lugares inimagináveis, além de toda essa jornada que a gente vive juntos, né? Abriu o meu olhar para muitas questões que antes, para mim, não é que não eram vistas, né? Sempre eu acho que eu tive um olhar empático para as coisas, mas olhar com mais profundidade, né? Quando a gente fala de inclusão, não é só, oi, tudo bem? Ah, você tem uma deficiência? Dá um abraço aqui. Não, é você, de fato, entender o que é aquilo e como eu posso te dar esse abraço, né? Eu acho que ele me levou muito para esse lado. Como profissional, eu direcionei, eu atuava na parte empresarial, eu sou advogada e atuava na parte empresarial e eu mudei toda a minha rota, né? Primeiro eu saí do ambiente corporativo, no sentido de trabalhar numa empresa e migrei para uma advocacia mais artesanal e direcionada para o direito à saúde, muito para pessoas com deficiência. Então, eu fiz uma transformação. Aí de rota, ser mãe atípica é um recálculo de rota, né? Total, né? Eu não sei se eu já falei aqui ou não sobre o texto da viagem para Itália. Será que eu já falei? Eu acho que sim, no nosso primeiro episódio. Será? Que a gente pensa em chegar num mas destino. Mas eu vou falar de novo aqui resumidamente, porque eu acho importante, Tá assim, bom. para as mães atípicas, né? Assim, que ser mãe atípica é que nem assim, a gente... Ser mãe, na verdade, né? A gente planeja uma vida inteira uma viagem, né? Nossa, eu vou comprar guia, mapa, eu vou estudar sobre aquele lugar, eu vou fazer um mapa, eu vou ver se tá frio, se tá calor. Aí você programa tudo, né? O sonho é ir pra Itália, daí você... procurou tudo sobre a Itália. Aí, quando você tá lá, chegando, pousando, o piloto fala pra você, bem-vindo à Holanda. O sentimento na hora é muito frustrante. Porque você fala, poxa vida, eu não queria estar na Holanda, eu quero ir pra Itália, né? Foi lá que eu me programei, eu estudei italiano, eu quero ir lá, eu quero ver os pontos turísticos. Não sei se na Holanda, não que a Holanda não seja linda, porque depois você vai aprender a conhecer a beleza da Holanda. Mas você fica triste, você tem que recalcular a rota, você tem que comprar novos guias, você tem que estudar outra língua, você tem que ver se esse outro país tá frio, se tá calor. Você precisa aprender tudo de novo que você já tinha aprendido, que você já tinha planejado. Então, assim, é outro planejamento. Então, não é aquela coisa que fala assim, nossa, você recebeu o diagnóstico, aí você vai falar assim, a pessoa não aceita. Não é isso, é porque você tem um luto, você tem um tempo, porque ninguém deseja ser uma mãe atípica, ninguém deseja ter um filho com deficiência, não é isso. Tipo, você tá romantizando a maternidade atípica. Hoje, o Gabriel, obviamente, é a minha vida, a minha razão de viver. Mas, não é que quando eu falo isso, tipo, eu não mudaria nada dele, não sei o quê. Não, não é isso. É porque eu não desejaria ter um filho com deficiência, né? Ninguém deseja, mas a gente tem. Qual que é o diagnóstico? É esse. Vamos fazer de tudo. Vamos mudar o que a gente estava fazendo. Vamos fazer de tudo para reaprender com ele. É isso. A maternidade atípica é um ensinamento diário, dia após dia. Não é isso? Sem dúvida, a gente vai recalculando e recalculando e recalculando, porque não é uma jornada linear, né? A gente, cada hora é uma situação diferente, né? É uma novidade, é uma conquista, às vezes são 10 passos para trás, né? Aprende uma coisa, perde outra, né? Então, eu acho que muito a palavra-chave, acho que é aprendizado sempre, né? E aí? Bom, aí, às vezes eu acho que só eu vou ser entrevistada, daí eu perco o rumo aqui, né? Jana, teve algum momento nessa jornada e nesse recálculo de rota que você achou que você não ia dar conta? Sim, quando eu recebi o diagnóstico, né? Porque eu vivi com o Gabriel durante... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você recebeu o diagnóstico, eu não sei se você muito... Mas eu vou perguntar. Tá. Quando você recebeu o diagnóstico ou quando a Bia faleceu? Ou foram situações diferentes? Foi diferente. Porque quando a Bia faleceu, eu não sei explicar.
assim, eu me revoltei, né? Não aceitei, porque, né, eu já falei aqui no primeiro episódio, quando eu recebi a notícia que ela faleceu, eu perguntei por que ela, né? Porque o sonho da minha vida era ter uma menina. E aí Deus me deu e levou ela embora. Então eu me revoltei com isso, me revoltei com Deus, me revoltei com isso, porque ela precisou vir, né? Por que que eu não engravidei só do Gabriel? Então, assim, foi um sentimento diferente. E um sentimento também de recusa do Gabriel, né? No primeiro momento, eu não queria nem ver ele mais, eu não queria voltar para UTI. Mas, graças a Deus, eu tinha ele ali. Então, eu tinha por quem lutar, né? Porque tem tanta mãe que sai de lá, entra na UTI com 3 e sai sem nenhum. Então, eu entrei com 2 e saí com 1, pelo menos isso. Então, assim, foi graças a Deus que eu tinha ele para lutar. Só que, assim, não tive tempo de ter luto, obviamente, né? A gente vai morando numa avalanche, assim, uma atrás da outra. Mas quando eu recebi o diagnóstico, eu não quis aceitar. Porque na minha cabeça, o que me falaram na UTI era... Quando ele chegar aos 2 anos, ele vai igualar a idade cronológica da idade corrigida. Então, eu achava que era só um atraso, né? No desenvolvimento dele. Eu achava que com 2 anos, com passo de mágica, ele ia sair andando, falando. E ele demorou pra tudo. E eu sofri muito com comparação, com a espera, com a angústia, ansiedade, muito. Então, eu tive muita dificuldade em aceitar mesmo esse diagnóstico, porque quando você ouve a palavra paralisia cerebral, você acha que seu filho vai ficar parado, tipo, numa cama, vegetando, e nunca mais vai falar, vai respirar, vai andar. É muito forte esse nome, né? Tudo bem que tem 4 níveis, né, de paralisia cerebral. E aí, eu não me apego a isso também. A nível hoje, mas eu sofri bastante. Então, assim, quando eu achei que eu não ia dar conta, eu falei assim, nossa, já foi demais, né, Deus? Deus, por favor, né? Já perdi minha filha, agora é paralisia cerebral. O que mais que eu tenho para receber? Então, assim, eu fiquei bem, bem chateada nesse momento com Deus. E depois... E eu acho importante, Jana, você falar isso, porque, assim... A gente recebe muitos relatos, ouve muitas histórias, conversa com muitas mães e eu acredito que a maioria delas chegam nesse ponto, né? Do luto, do diagnóstico. Eu não gosto muito de usar o luto, mas é uma palavra só para a gente ilustrar que é assim, luto. É uma perda. Um ponto, assim, que você não estava querendo, né? Assim, né? Algo que você não queria, aquele diagnóstico. Meu primeiro luto foi não conseguir engravidar. Eu já sinto isso como um luto, porque toda pessoa acha que engravida assim. Então, foi o primeiro luto. Eu não consegui, fiz 9 tratamentos para engravidar, né? Por 6 anos. O segundo luto, a perda da Bia. E o terceiro luto, diagnóstico. É um luto, porque você tem que reaprender a viver. Porque é o que eu falei, ninguém espera ter um filho com deficiência. Mas também tem um outro lado. Tem também as mães que não enxergam o diagnóstico como um luto. Assim como eu não entendi que o diagnóstico do João era... Isso não estou romantizando aqui, não significa que eu não tivesse também que reaprender muitas coisas, né? E como eu falei, a maternidade do João, no sentido de ser uma maternidade atípica, realmente a gente tem que se reinventar, se reorganizar, tal. Mas eu não tive não relutei contra o diagnóstico, né? Talvez até, e eu acredito muito, pelo fato de que durante o período da UTI, quando o João nasceu prematuro extremo, tudo, eu fui entendendo que a minha maternidade ali ia ser uma maternidade diferente, né? E também fui entendendo que talvez os reflexos do que eu tivesse passado na UTI poderiam reverberar aqui fora no desenvolvimento do João. Então, para mim, foi uma coisa gradativa. E já entrevistei a Beta aqui, que consegui me identificar com ela, porque quando você conversa com outras mães atípicas, a maioria se identifica no luto do diagnóstico. Não, uma coisa linda que a Beta fala é assim, você já reclamou da vida? Se reclamar, ela diz exatamente isso. Se você me disser que reclamar adianta alguma coisa, provar se vai pra mim mudar, não.
Por que eu vou reclamar, né? Isso tem que ser isso na vida, né? Porque a pessoa que fica reclamando, a própria palavra fala, né? Reclamar, você aclama 2 vezes. Então, se adiantasse alguma coisa, se o Gabriel saísse andando, eu ficar reclamando, pra quê? Eu só vou puxar, como diz meu pai, terra pro pé, né? Não tem necessidade. E Deus não gosta também da pessoa que fica lá reclamando, remoendo da vida, né? É difícil, mas se reclamar adiantasse de alguma coisa, mas não adianta. Então a gente tem que ressignificar mesmo e bola pra frente, né? É isso aí. E aí, Flá, uma frase pra definir 2025 como mãe atípica. Uma frase. Não tenho frase, não. Eu acho que tenho palavras assim, né? Que aprendizado, conquistas, né? Eu acho que na jornada do João 2025 foi marcado por algumas conquistas importantes do João e que a gente entende como também uma conquista da nossa família, né? Mas eu posso citar uma aqui bem bonitinha e muito bacana, assim, que me deixou muito orgulhosa do João, que foi recentemente, teve a noite do pijama na escola. Pra mim, a noite de pijama, primeira vez. Você tá feliz, Johnny? Tô! Manda um beijo pra galera. Aonde você vai dormir hoje? Na escola. Aê, beijo! E o João, eu não sabia se o João ia dar conta, como é que seria, né, dele participar. Olha, eu Se você ia deixar... se eu iria deixar, mas assim, como é que seria o João lá, uma noite? Eu sou muito cautelosa com o João, né, mesmo, então eu fico com medo dos desafios, a gente não estando por perto, especialmente se ele consegue expressar de fato os sentimentos, as vontades, as necessidades, principalmente, né, e realmente eu dei um voto de confiança, acho que mais para mim do que para ele, porque no fundo eu sabia que ele ia dar conta do recado. E eu e o Guilherme, então, com a escola, né, conseguimos que o João participasse, enfim, e ele foi um sucesso. E eu perguntei assim, filho, ficou com saudades da mamãe ou do papai? Ele, não, mãe, já tô preparado pro próximo. Eu falei, tá certo. Eu falei, então, eu cheguei aonde, né, eu acho que nesse momento é algo muito grandioso pra gente. Sim, uma conquista enorme. Uma conquista enorme. Então, assim, aprendizado, conquista, fé e agradecimento, como você falou. Então, acho que não tem uma frase, mas, assim, um conjunto de coisas... A frase dele. Não, mamãe, já estou pronta para outra. Essa é a frase da conquista. Acho que são um conjunto de coisas aí que marcam a maternidade de 2025. Para fechar o ano. Lembrando que a gente está aqui no final do ano e fazendo esse episódio especial aí de um ano. E, bom, Jana, vamos ver se... Agora eu acerto a pergunta aqui, tá? Ó, qual vitória do Gabriel que mais te emocionou? Eu sei, mas eu vou deixar ela falar, né? Óbvio. Gente, por favor, produção. Vamos colocar o vídeo desse menino aqui, andando de muleta, indo pegar o diploma dele, andando. Ai, foi a coisa mais linda. Além dele andar, concluir um ciclo, né? Tipo, 4 anos nessa escola, passou um filme pela minha cabeça, porque ele entrou na escola com joelheira, porque ele não tinha nem andador, nem muleta, e eu não podia deixar ele engatinhando, ele ia pra escola de joelheira, pra ele não ficar com o joelho em carne viva, né? E aí foi no primeiro andador, não deu certo, foi o segundo, foi o terceiro, ele usou 3 andadores diferentes na escola, cadeira diferenciada, adaptada, aquele medo, aí ele vai crescendo, como que ajuda para fazer xixi, ele não quer que segure no pipi, e sabe, vai crescendo, vai criando a vergonha, e tudo isso ele precisa de ajuda, e aí a sensação de ver ele andando de muleta e receber o diploma dele, ou seja, mamãe, eu virei mocinho, eu tô indo pro primeiro ano andando, ai, foi a coisa mais linda do mundo, assim, e eles colocarem o diploma dele como se fosse uma medalha, sabe, então, tipo, porque ele não ia conseguir segurar o diploma e continuar andando com a muleta. Então, eles colocaram um cordãozinho
colocaram no pescoço dele e ele foi levando com aquele sorriso, né? Maravilhoso, que todo mundo conhece. Aí foi lindo. Foi Muita emoção. muita emoção. Foi esse ano, foi demais. Mas eu acho que um pouquinho antes disso, para quem acompanha a gente, que se considera uma família do Gabriel, eu acho que foi mesmo quando o Gabriel deu os primeiros passos ali, né? Sim, não, esse não foi antes, foi depois mesmo, depois da formatura. Não, com a muleta. Com a muleta. Porque a gente conversava muito e a Jana muito apreensiva, ai, será que vamos para cadeira de rodas? Acho que a gente vai para cadeira de rodas e de repente o Gabriel veio e nos surpreendeu, né? Que ele teve 2 conquistas enormes esse ano, né? Andar de muleta, que, assim, o médico, o Dr. Luiz de Angeli, que olha ele, ortopedista, ele falou pra mim, ele falou assim, Jana, é incrível o que esse menino vem fazendo, porque é muito difícil um paciente com paralisia cerebral, nível 3, sair de um andador posterior e pra muleta. Tipo, já começa por aí. E, em segundo lugar, ele dá os primeiros passos sozinho, sem muleta. Então, assim, com a órtese, mas ele deu 10, 11 passos sozinho com a gente em casa. E esse vídeo também, que foi o vídeo que viralizou aí, que eu coloquei o Gabriel andando sozinho, que foi a coisa mais linda do mundo também. Mas foi depois dele entrar na formatura andando de muleta. Foi lindo. Foi mesmo, muito emocionante. Foi. Nossa, esse ano de 2025 foi muita conquista pra ele, pra gente, né? Que bom. A gente tá aqui falando das conquistas, né, dos nossos filhos, mas, assim, eu acho que a gente tem que também dizer o seguinte, Jana, que tem famílias que, às vezes, não estão enxergando tão palpáveis as conquistas como a gente está falando. É os pequenos detalhes, mas né, a gente tem que lembrar que as grandes conquistas também vêm nos pequenos detalhes e que a gente tem que aprender, como muitas vezes a gente teve que fazer, comemorar pequenos avanços, né? O de mãe para mãe dessa semana, a filha dela perdeu o sorriso social por conta da síndrome de West. Quando ela voltou a sorrir, para a família foi tipo Copa do Mundo. Exatamente. Então é um sorriso, né? Exatamente. E a pessoa fala, nossa, tá sorrindo, mas a gente comemorou tudo a vida inteira, né? Foi a papinha, a comida, o sorriso, o rolar, o sentar, tudo, apontar, tudo é comemorado. E cada família tem o seu desafio, né? E eu acho que o importante é a gente reconhecer quando tem um avanço, incentivar, por menor que seja o avanço, né? Por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, mas o mínimo é a gente agradecer, assim, né? Cada passinho que eles dão, né? Sim. Porque esse passo aí faz a gente, nossa, o nosso coração se encher de alegria e mais, eu acho que é a força que eles precisam, a energia que eles precisam para irem se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, eu acho que é isso. Ai, é lindo, meu Deus. E, Flá, agora você vai chorar. Lá vai. Um recado pro João Pedro daqui a 10 anos. Ô, louco. Eu acho que eu nem consigo, sabia, dar esse recado Não pro consegue? João daqui a 10 anos. Ele vai ter 16, né? Um adolescente 16, lindo, namorando, você vai ser sogra. Então, não sei, porque olha só, ele fala assim pra mim, mãe, outro dia ele levou uma picada de pernilongo no rosto, falou, mas você tá vendo isso daqui? Eu falei, tô, filho. É que eu já tô virando pré-adolescente, é uma espinha. Ô, louco, vai com calma, João Pedro. Mas assim, eu acho que um recado pro João daqui a 10 anos, não... É assim, filho... Eu quero dizer para ele sempre, eu não quero me emocionar, mas eu quero dizer para ele sempre obrigado. Nossa, difícil. Obrigada por tanta coisa maravilhosa que você me oferece. Nossa. Eu lembro, olha só, quando eu fiquei grávida do João, eu não sei bem se eu já estava grávida ou estava ali, né? Mas foi na época. Nós fizemos uma viagem. E lá num parque da Disney tinha um negócio que você joga nos parques, né? Joga a bola do basquete fazendo... Se você acerta todas as cestas, ganha uma coisa, tal. E eu fui, eu e o Gui, né? Meu esposo...
E aí eu falei, quer ver que eu vou acertar todas as cestas? Porque ganhava um urso que era de um time de basquete. Fui, acertei todas as cestas e ganhei o urso. Eu falei assim, a gente vai ter um filho menino. E veio o João. Desde que eu fiquei grávida, eu sentia que era um menino. E se eu tinha algum sonho, filho, de como você seria, tal, ou o que eu queria para você, você superou todas as expectativas. Você é algo muito além, muito maior do que eu poderia imaginar. É isso, te amo demais. Você é tudo para mim. Deus caprichou, né, Flá? Pelo amor de Deus. Pegar o lencinho aqui pra Flá. Jana, bom, agora devidamente recomposta. Qual o momento que você enxergou que o Gabriel iria além do que disseram para você lá no início do diagnóstico? O primeiro diagnóstico que eu recebi antes da paralisia cerebral foi que ele não ia falar, né? Não sei baseado em quê, em qual comprovação científica que aquela pessoa teve. E aquilo me doeu muito, mas muito, porque pra mim, a Flávia sabe, antes do Gabriel andar, o sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Mas, além de ser mãe, era ser reconhecida como mãe. E de que maneira? Que algum ser me chamasse de mamãe, né? Então, assim, isso pra mim era muito importante. Então, tipo, não ouvir mamãe, eu te amo, aquilo pra mim ia doer demais. Eu sei quantas mães não conseguem ouvir o seu filho, né? Tem autistas não verbais, síndrome de Down, ou até pessoas com paralisia cerebral que não falam. Então, assim, isso dói na mãe, né? Realmente. E hoje em dia, o Gabriel falando pelos cotovelos, eu vejo que estava errado, que já foi aí a primeira coisa, o diagnóstico não é destino, né? E também uma coisa que quando ele começou a falar, eu assim, a primeira palavra foi papai, tá? Mas abafa o caso. Mas eu fiquei muito feliz, mesmo ele falando papai, obviamente, eu fiquei muito feliz. E hoje eu vejo tanto de gente que reclama dos filhos falando. Tipo, eu nunca cheguei pro Gabriel, nunca falei assim, filho, fica quieto. Filho, para de falar. Filho, deixa a mamãe trabalhar. Filho, isso eu nunca fiz. Porque eu amo escutar ele falar. Eu amo ouvir ele brincar. Eu acho o máximo ele brincando sozinho com os carrinhos e fazer os efeitos sonoros de explodir tudo. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo, porque era o sonho da minha vida. Então, muitas vezes eu escuto por aí as pessoas reclamando das crianças falando, conversando. Ai, gente, não faça isso, porque tem tanta gente que sonha que ouvir, né, seu filho falar. E pra mim foi esse marco, assim, quando ele tinha 2 anos e meio, foi 5 dias antes do Dia dos Pais, ele dá esse presente pro Alexandre, meu pai. Ele começou, papai, papai. Ai, foi lindo. Ô, louco. Que presente, hein? Que presente. Depois, obviamente, que ele começou a falar papai, eu falei, fala mamãe, pelo amor de Deus, cadê a mamãe? Mamãe. Ele, papai, papai. Lindo, né? Ô, nem fala. Ai, tá vendo? Diagnóstico não é destino. E aqui, deixa eu ver, por que você acha que as pessoas se conectam tanto, Flá, com o nosso espaço, com Vozes da Inclusão? Olha, primeiro porque, assim, o Vozes da Inclusão foi criado com um único propósito e acho que a gente está entregando, que é levar informação, né? E também informação de qualidade, com responsabilidade. A gente faz um filtro aqui, né? Principalmente com relação aos profissionais que vêm aqui, a gente faz um filtro, a gente seleciona, tenta trazer aqui aquilo que a gente acredita mesmo, né? Inclusive, muitos dos profissionais que vieram aqui são os profissionais que atendem nossos filhos, tá certo? Então, com muita base científica, né? A gente não traz aqui nada que passa na internet, aqui o pessoal vendendo banana e é chuchu, entendeu? Então, eu acho que isso daí também aproxima, né, as famílias, mas eu acho que tem uma coisa também que chama identificação. Nós somos mães atípicas, né? Nós passamos por essa jornada. Aqui, às vezes, a gente aqui tenta trazer um lado mais leve,
né? E tem um motivo da gente trazer um lado mais leve, porque a gente também quer mostrar que é possível, né? A gente ter esperança, otimismo, tem o lado que a gente tem que trazer alegria, né, para vocês conseguirem, quem não consegue muitas vezes enxergar isso. Mas isso significa que a gente está romantizando, né, a nossa jornada, a jornada das famílias. A gente também vive num contexto, num cenário que é muito diferente de muitas outras famílias. E a gente sempre procura falar isso, né? Que tem outras famílias com outros cenários que não têm tanto acesso como nós temos. E eu acho que é isso, né? A gente, diante dessas possibilidades que, graças a Deus, a gente tem, é de aproximar isso o mais que a gente pode fazer para quem não tem, né? E lutar para que essa condição também chegue até você que tem menos acesso, talvez, e possibilidades que a gente. Então, eu acho que é isso que nos aproxima aí do pessoal que tem mandado mensagem pra gente, que tá nos seguindo, né? Nós, em um ano, temos quase 5.000 seguidores fiéis, pessoas que de fato estão ali buscando informação, né, que se identificam, são pessoas com deficiência, famílias de pessoas com deficiência, então não tem nada aleatório ali, né, nada de faz de conta. Ali são seguidores genuínos mesmo, né, e é por isso que eu acho que a gente tem tanto crédito aí com o nosso público, eu acho. Ô, Jana, qual o momento que você viu a inclusão acontecer com o Gabriel? Nossa, são vários momentos. Eu fico muito feliz e grata de acontecer esses momentos, né? Porque a inclusão não é só ter acessibilidade no lugar, né? Como a gente estava conversando, assim. Então, as pessoas não precisam me convidar para casa delas só se tiver uma rampa e um elevador. Então, assim, a inclusão de fato é a boa vontade, né? Você querer estar com essa pessoa e convidar essa pessoa de verdade. Não convidar só por convidar, né? É fazer ela se sentir bem no ambiente. Então, uma primeira inclusão que eu vi acontecer foi na escola do Gabriel, com certeza. Uma escola muito inclusiva. Não é uma escola adaptada, não é uma escola acessível fisicamente. Tem escada na escola, tem rampa íngreme, mas o professor incluiu ele na aula de educação física lindamente. Fez coisas assim, tipo, que todo mundo tinha que fazer igual. Desde pega-pega de 4 no chão engatinhando, até ele tendo que levantar para chutar a bola por baixo dele, puxar ele pelo chão e puxava todos os outros. Então, assim, a educação física foi assim, ele foi um visionário nessa parte de inclusão. Colocar o canudo dele, né, como uma medalha, isso foi um ato de inclusão, para ele ir andando e pegar o canudo dele igual a todas as outras crianças. Porque a inclusão não é você segregar, né? Tipo assim, vamos deixar ele ali que ele não vai fazer isso. É você trazer para perto de alguma maneira que você consiga. Tem atos das crianças maravilhosas, as crianças são incríveis, as crianças subindo no pé da árvore de jabuticaba para pegar jabuticaba e levando para o Gabriel comer. Teve um episódio que a gente foi num aniversário infantil e o Gabriel caiu de muleta porque estava tendo goteira no chão, porque choveu muito. De repente eu vi o amiguinho dele engatinhando assim de 4 no chão. Eu falei, o que você tá fazendo? Ele falou, tô secando o chão pro Gabriel não escorregar de novo. Então, assim, são atitudes, né? São pequenas coisas que você fala, que lindo. Então, as crianças cresceram com ele, aprendendo as diferenças e, tipo, convivendo. Vamos esperar um pouco, vai mais devagar porque o Gabriel demora. Então, coisas assim, pequenas mesmo, no dia a dia, que eles foram se desenvolvendo e, é lindo de ver. Como as crianças de coração puro, né? E as crianças ensinando os pais a fazerem, ensinando os adultos, sabe? Pra que serve isso aqui? É o andador do Gabriel, mas pra que serve? Pra ele andar, ué. Tipo, muito simples, você nunca viu? Então, essas coisas, essa simplicidade fez tudo valer a pena. Eu acho que quando a gente vê o nosso filho incluído de verdade, é uma alegria, né? Nossa. E ver como as crianças também
isso acho que é fruto também da educação. Ai, né? lanterna. Colocaram lanterna na testa dele pra ele participar do Caça ao Tesouro. Eu acho que isso daí também, quando as crianças provocam essa adaptação também, é fruto também daquilo que as famílias estão semeando ali, Sim. né? Então, eu acho bacana, porque isso significa que as pessoas estão, a sociedade como um todo, estão talvez pensando mais em inclusão e diversidade, né? Ô, Flá, como foi pra você entrar, assim, com uma parceira nessa missão tão linda, inspiradora? Como que é a sua parceria com essa pessoa aqui? Bom, eu acho que eu já fiz um resumo no início do episódio, né? Mas é como eu falei, eu acho que a nossa parceria dá certo, porque, primeiro, acho que ouve a outra, né? Dá espaço para cada uma falar o seu ponto de vista, o que agrega, o que não agrega, o que gosta, o que não gosta, o que a gente pode melhorar, né? Uma incentiva a outra, e eu acho que tem um ponto muito bacana na nossa parceria. Eu acho que uma admira a outra, como mãe, como profissional, como parceira. Admiração é tudo, né? Né? Então, eu acho que é muito por aí, né? Eu acho que é por isso que a nossa parceria dá certo. Acho que é por isso que a gente consegue trazer. E eu acho que o que dá certo é porque o resultado está aqui nos programas que a gente entrega, né? No profissionalismo que a gente leva. Aqui, acho que né, vai muito assim também de um projeto voluntário Pessoal, nosso. né? Pessoal. E também muito. Né? A gente dedica Um tempo aí, tempo e também a parte financeira também, né, para que o Vozes da Inclusão aconteça, apesar de todo o apoio que a gente tem também. Então, eu acho que é tudo com muita parceria, né, que a gente faz tudo isso. Então, o resultado tá aí, tá nesse programa que a gente apresenta aí a cada 15 dias para vocês acompanharem nos cortes, né? Lógico, somos pessoas que temos ideias diferentes, né, tal, mas a gente procura sempre uma ouvir a outra, tentar entender, né? Olha, a gente sabe o que uma entende mais do que a outra em determinados pontos. Você falou isso de ideias. Se alguém aí que estiver assistindo a gente tiver alguma ótimo. ideia, né? Tiver algum entrevistado que queira ver aqui com a gente no Vozes da Inclusão, fala, nossa, eu preciso entrevistar aquele médico. Manda pra gente, a gente já recebe bastante. Manda no Instagram, manda mensagem. Ou aqui também, direct. comenta. Fala, eu quero ver o fulano, eu quero ver o ciclano. Isso. Eu quero ir no seu podcast. Ou eu acho que vocês têm que abordar esse tema, ou fazer outra coisa. Ótimo, é isso mesmo. Né, o que vocês acharem que a gente tem que mudar, evoluir também, a gente está aberta aí a novas oportunidades e novas ideias. Oportunidade de televisão, Aparecida. Ô, Jana, uma pergunta. Você imaginou, há um ano atrás, que o Pod chegaria onde ele chegou hoje? Não imaginei. No começo eu falei assim, nossa, vamos fazer. Mas, assim, a proporção, né, que se dá, a seriedade das entrevistas, né? Porque eu sempre fui mais, assim, né, tipo, mais coloquial, digamos assim. Eu sou coloquial, a Flávia é culta. Então, assim, eu não imaginei como que seria essa junção, assim. Eu falei, ai, Jesus, será que vai dar certo? Porque eu tenho esse meu jeitão e você... eu acho que eu vejo assim, né? Porque você é advogada, eu sou a farmacêutica doida. Então, eu falei, vamos começar. Mas aí veio essas ideias, aí vai tendo... A gente vai se profissionalizando, a gente vai ouvindo muita gente, a gente vai conhecendo muita gente. Agora, a gente está num estágio que as pessoas querem estar aqui. Então, a gente já parou até de convidar as pessoas, a gente tá... com um convidado, assim, é a convidada que veio, né? Ela que nos procurou. Então, esse nível eu não achei. Até falei, né? Como que a gente vai ter tanto convidado assim? A gente começou uma vez a cada 15, mas assim, se a gente pusesse assim toda semana, a gente teria convidado toda semana. Mas porque ia ficar apertado pra gente também, né? E até pedir desculpa, porque às vezes chegam mensagens lá, outros profissionais que também querem vir aqui, e a gente ainda está se organizando como empresa, como, né? Mãe, tudo, família, difícil. Não, então às vezes a gente até fica sem responder e tal, mas a gente se organizando, por favor, mandem
E não dá nem pra prometer, uma vez por semana a gente não consegue, a gente não dá conta. Não dá para entregar uma não vez por dá. semana, a gente não tem. Eu sou do interior de São Paulo, gente, não consigo estar aqui toda hora. Exatamente. Deixa eu ver. Algum convidado, Flá, já te mostrou que você também precisaria repensar algo como mãe? Ah, sem dúvida. Quer citar? Quer falar? Eu acho que, assim, O chileno. o chileno é um deles, porque o chileno trouxe pontos importantes e que não eram coisas que eu não pensei, mas ele trouxe, assim, uma reflexão bem impactante aqui, né? Ele deu exemplos, tal. Então, acho que um deles é: eu quero que o meu filho Seja independente. funcione independentemente de mim, entendeu? Porque lá na frente ninguém vai ficar para semente aí, né? E aí a gente tem que, de certa forma, e óbvio, sempre lembrando, né, de que cada ser humano, cada criança tem as suas particularidades, né? Cada indivíduo tem as suas particularidades, mas dentro disso a gente promover ou tentar promover, né, maior funcionalidade e autonomia para eles, né? Então eu acho que isso é uma reflexão que ficou bastante significativa, assim, das coisas que o chileno veio e falou. Pra mim, o episódio do chileno foi o que mais entrou lá dentro, assim. E mexeu. E mexeu com todas as minhas feridas. Mas, porque além de superdotado, tem filhos autistas e tal, ele Sim. é psicanalista, né? Então, assim... E uma outra coisa que a gente até começou o episódio com isso, que foi um vídeo do filho dele, que o filho dele teve a quadrilha na escola, a festa junina, e ele havia escolhido uma menina cadeirante para dançar, com medo de que ela fosse excluída, né? Porque os pares estavam se escolhendo e ele pediu para a professora que dançasse com ela. E que isso emocionava ele e fazia parte da educação que ele dava. E essa semana, por acaso, aconteceu algo super interessante e que me emocionou com o João Pedro, e eu entendi que também eu acho que a gente está indo pelo caminho certo. Ele, na segunda-feira, estava em uma das terapias e o terapeuta falou para ele, eles foram fazer uma historinha social e tal, e falou, vamos desenhando, era o psicomotricista, vamos desenhando a historinha. Então ele pediu, era uma história que o João tinha 3 amigos, né? E o João foi desenhar os amigos. Então, ele desenhou um amigo, outro amigo e um terceiro amigo. E o terceiro amigo, ele desenhou sem um braço. Olha. E o terapeuta perguntou assim, João, não tá faltando nada nesse terceiro amiguinho? O João olhou e falou, não. Aí ele falou assim, tem certeza? Cadê o outro bracinho? E aí o João falou assim, mas ele nasceu sem, ele não tem o braço. É assim mesmo. E aí Ele conhece alguém que nasceu sem braço? Ele não conhece, ele conhece. Lembra que a gente fez a entrevista com o Rogerinho e tal, que é do time do Amputados? Então eu expliquei para ele que tem crianças que nascem sem perna, outro nasce sem braço, tem gente que usa óculos, tem gente que é mais gordinho, outro mais magrinho, enfim, mas o que importa é que cada um tem o seu jeito, né? E a gente tem que olhar para o que aquela pessoa representa pra gente, no sentido, é meu amigo, né? E ele consegue fazer as coisas independente se ele tem um braço, 2, tem perna, se não tem perna, se anda. Enfim, eu vou explicando, e lógico, isso através também de historinhas infantis, que eu pego muito historinha infantil, e infelizmente hoje a gente não tem, assim, uma representatividade tão grande dentro das historinhas. Então, eu brinco com ele, vamos imaginar que esse amiguinho aqui veio numa cadeira de roda, até a história das princesas, né? As princesas sempre lindas, tal. A gente fala assim, vamos imaginar que essa princesa, ela é mais gordinha, tal. Tem aquela princesa que soltou um pum, né? Então, as princesas não precisam ter uma cor de pele, um estereótipo X ou Y, né? Pra ser aí princesa. Ele falou que ele não teve braço e o terapeuta Ele falou, disse nasceu assim. E aí o terapeuta até se emocionou. Na hora do tipo, que o João, ele enxergou ali, né? Outra diferença. Na verdade, ele não enxergou a diferença, né? Ele enxergou ali 3 crianças brincando.
né? E eu acho que é isso. A minha educação para o João é muito nesse sentido. Ele, nas terapias, ele encontra outras crianças com outras deficiências e eu vejo o quanto é bonito, né? Ele dá um abraço no Mateu. E deixa eu te Enfim, perguntar então uma coisa isso- nesse gancho, então, Flá, que a gente já falou sobre isso, Aham. sem ser aqui nos bastidores, mas você falou que o João vê outras crianças com outras deficiências. Ele sabe da dele? Olha, a deficiência do João é uma deficiência que ela não é uma deficiência física, né? E pro João, com 6 anos e tendo autismo, é muito mais fácil eu falar sobre uma deficiência que você vê. Olha, ele usa andador, cadeira de roda, Exatamente, para ele entender o que é uma deficiência, do que eu falar de uma deficiência intelectual, assim, ou uma deficiência, ou um transtorno. Olha, é difícil eu explicar para ele o que é uma criança hiperativa, o que é uma criança Mas com hoje TDAH ou ele com não TOD. sabe que ele tem autismo. Olha, para dizer que ele não sabe, o João é uma criança que ele está muito antenado. Ele usa o cordão Sim. do autismo, a gente participa da caminhada do autismo, mas ele nunca me perguntou se ele é ou não autista, né? Mas ele sabe das condições dele, ele frequenta as terapias, ele sabe que vai à terapia, que ele não vai a ser, Mas né? ele já Por que notou que ele vai? diferença? Já te perguntou, nossa, mamãe, por que Não, eu sou assim? não, nunca perguntou. E talvez seja pelo fato também dele não ter Não se visto sentir essa diferente. diferença, não sentir diferença. Assim como ele Que bom. não vê diferença no Gabriel, Aham, né? Ele enxerga o Gabriel como um jogador de futebol. Pra você ver É que hoje o Gabriel sabe que o João é autista, que ele tem a Sim. Lavínia que é autista, que a Isa é autista, que ele tem Sim, paralisia sim, cerebral, ele sim. sabe, ele tem ele dá esses nomes, assim, né? Ele fala assim, o Vitor não fala porque ele é autista. Sim, sim. Ele tem essa noção. O João não... por exemplo, o João tem a amiguinha que usa o tablet. Mas ele não nomeia. Ele não o sabe que que ela usa o tablet porque ela é autista. Porque ela é autista. Ele sabe que ela usa o tablet porque ela não consegue se expressar de forma verbal. Então, ela chega na terapia, ele tá lá, ele já abraça. Ai, qual livro você quer? A Isa? E aí ela mostra o livro que ela quer, ele pega, ele senta e ele lê o livro para ela. Que entendeu? fofo. Mas ele tá num contexto e eu acho que vai ter hora que ele vai talvez me perguntar e vai ter hora que eu vou sentar para ele, a gente vai dentro de um contexto e dentro do que ele consegue entender, eu vou falar por A mais B. Acho que também não é tem legal hoje, tipo assim, às vezes você fala pra ele, não sei, tá, eu tô sendo leiga com relação a isso porque eu tô passando por essa fase agora com o Gabriel. Às vezes você fala assim, filho, você é autista. Aí, tipo assim, qualquer coisa que ele fizer, ele vai falar assim, eu tô fazendo isso porque eu sou autista. E aí eu não vai quero virar, que chegue que seja um estereótipo, né? Não é nem um estereótipo, mas eu quero que ele se descubra antes de... É muito além disso. Eu acho que eu quero que ele enxergue o João, ele como ele é, as capacidades dele, as potencialidades dele, e não as dificuldades que ele enfrenta. Mas ele vive num contexto de terapias. Crianças que não têm outras necessidades vivem num contexto que de tarde elas estão brincando e não estão na terapia, entendeu? Então, assim, ele tá num universo que ele... que para ele, hoje ainda, para mim não faz sentido chegar e falar assim, você é autista, entendeu? Porque ele pouco vai entender. E eu acho que é muito válido eu conversar com ele sobre a deficiência, ou sobre o transtorno que ele tem diagnosticado, quando ele tiver um contexto que ele consiga entender, que seja uma coisa mais palpável para ele, entendeu? Entendi. É que hoje o Gabriel, ele tá nessa fase assim, tipo, eu não consigo, eu não posso, porque eu tenho deficiência, porque eu sou isso, porque eu tenho aquilo, porque eu... Então ele já, como ele tem a limitação motora, ele já acha que as pessoas têm que fazer a vontade dele, ele tá usando a muleta literalmente como muleta, né? E eu não quero que as pessoas tenham pena dele. E aí foi o que eu falei pra ele, filho, você não é digno de pena, né? Você não quer fazer, você não faça. Você não consegue, você fica sentado esperando, mas você não tem que impedir ou proibir as outras crianças de fazerem. Quando o João me apresenta um contexto que ele não consegue, e algum amigo consegue, eu trago um outro lado, eu falo, filho, tem coisas que você consegue e o outro amigo não. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que eu não quero que ele utilize ou
ache que Ele não consegue porque é autista. o autismo impeça ele de tentar as coisas, entendeu? Mas eu também acho que não vai ser eu falando que ele tem um transtorno, né? Alguma Vai coisa mudar. que mude essa perspectiva. Eu acho Sim. que isso é mais uma questão de entendimento mesmo das perspectivas e tal. Já aconteceu de estar com uma amiguinha e falar, eu tenho também, igual você, João, um amiguinho que é autista na escola, tal. E ele? Ligou, saiu andando, continuou conversando com ela e passou batida, Talvez ele entendeu? saiba, né? Pode ser, mas isso nunca foi um ponto, e quando eu for colocar isso para ele, eu quero que ele tenha a compreensão do que é isso, e que isso não é nada que o incapacite ou invalide, entendeu? Ele de sim. alguma forma. Vocês não escondem, mas vocês não verbalizam, né? Mas às vezes é bom ele ouvir dos pais do que você vê de uma amiguinha, do que de alguém, né? Sim, mas eu não escondo. Ele tá num contexto que Sim. ele vê que ele precisa de ajuda para determinadas coisas. Ele faz terapia desde que ele nasceu, entendeu? Ele convive com outras crianças que têm outras deficiências também. Então, acho que é mais ou menos isso. Jana, nesse contexto aqui do podcast, né? Nesse 1 ano do podcast e tal, você acha que o seu conceito de inclusão modificou? E o que é inclusão hoje para você? Acho que eu falei aqui, né? Inclusão é ter boa vontade, né? A gente olhar para o outro sem o julgamento de será que ele não vai conseguir e deixar invalidar por você mesmo, né? Você tem que dar ao outro a oportunidade de resposta. E se meu conceito mudou, acho que não. Eu acho que eu já tinha o mesmo conceito, assim, de antes, que é esse de olhar para a necessidade do outro, né? Não olhar o que é bom para você. Porque eu acho que às vezes a pessoa não inclui por medo ou porque não consegue, não tem um aspecto, sei lá, físico, ou não tem a comida, tipo, que o João come, né? Então, por exemplo, assim, ele só come pão fresco, pura padaria. Falar, eu não vou convidar a Flávia para vir aqui em casa porque eu não tenho pão. Tipo, não faz sentido, entendeu? A gente vai dar um jeito. Então, é isso, assim, acho que é a falta de você tentar fazer, porque não é difícil, né? A gente que complica. A inclusão, a adaptação não é sobre o pão, né? Exato. É sobre o convite, é sobre querer que aquela criança perto ou de pessoa, você. Eu falo muito criança porque a gente tem criança. Né? Esteja ali no convívio. Sim, né? Então a gente, às vezes as pessoas olham assim, inclusão, ai que chata, lá vem ela de novo falar sobre isso, militar, mas é que é tão fácil, né? É fácil, é só você começar a praticar, olhar para o outro, né? Por exemplo, a falta de inclusão, a falta de respeito é você parar numa vaga de pessoa com deficiência sem ter, né? Então, tem muita coisa aí que acontece que as pessoas perdem a noção, sabe? O cara já veio descer do carro para brigar comigo. Pra falar, tipo, porque a pessoa vê o Gabriel, por exemplo, e não acha que ele tem uma deficiência. E aí eu paro na vaga, por que você tem direito a essa vaga, não tem direito? Eu falei, ops, né, abaixa o tom. Então, assim, a pessoa para na vaga de deficiência e não tem a placa e não precisa disso. Então, eu acho que é o bom senso, né? Então, falta um pouco aí do bom senso que as pessoas precisam adquirir. Ô, Jana, como lidar com preconceito e transformar em propósito? Bom, preconceito, eu não acredito que a gente tenha sofrido, assim, se teve, foi bem velado, assim, que ele ainda é uma criança, né? Infelizmente, quando as crianças com deficiência viram adultos, o preconceito é bem maior, né? Porque enquanto é criança, ai que bonitinho, que fofinho. E aí, depois, quando vai crescendo, parece que as pessoas olham com outro olho, né? Com outro olhar. Mas o que me fez transformar tudo isso em propósito, com certeza, foi o primeiro livro... Não, primeiro foi o Instagram do Gabriel, que a minha psicóloga falou, Jana, você precisa... fazer desse limão uma limonada e contar a sua história e para as outras pessoas, que foi uma virada de chave, para mim foi um processo de cura, né, porque como eu disse, eu tive muitas questões com aceitação, então o Instagram foi baseado nisso. E depois, logo depois, eu escrevi o livro dele,
que foi mais um processo de cura, mas além do meu processo de cura pessoal, foi para levar, como a gente disse, sobre a leitura infantil, representatividade, inclusão, para as crianças com deficiência se verem no livro, ver que também é igual, mamãe eu também uso órtese, mamãe eu também uso andador, olha que legal, porque você nunca viu um livro infantil com um menino de órtese e andador. Você pode até ver na cadeira de roda um menino negro, mas com órtese e andador não tem. Então foi daí que veio assim, essa história do livro e é muito bacana. E eu sou muito orgulhosa dele. E o Gabriel também ama se ver no livro, ele pede para eu contar. E nesse contexto aí que você falou, se o Gabriel daqui a alguns anos olhasse para o que você está fazendo hoje, o que você acha que seria o sentimento dele? Eu acho que ele ia se sentir orgulhoso. Orgulhoso, feliz, capaz. Ver que tudo isso foi para gerar uma maior independência, uma maior inclusão. Acho que todas as mães atípicas, elas passam a vida lutando para os nossos filhos serem aceitos, né? E é isso, o nosso propósito de vida são eles serem incluídos e aceitos numa sociedade, né? Hoje é para eles terem amigos, é para ele se socializar na escola, amanhã vai ser para ele arrumar um trabalho, uma esposa, uma família, votar numa eleição, ser um cidadão, ter uma conta no banco. Então a gente luta por isso, para a independência, o dia que a gente não estiver mais aqui, eles seguirem aí a jornada deles, né? O dia que a gente não estiver aqui, o dia que a gente estiver também. Me leva junto, filho, me leva junto. A gente quer ver eles seguirem, né? De E forma agora, linda, Flá, a forte. gente já falou demais. O que você agora vê do pod daqui a alguns anos, assim? Sei lá, gente, com botox, mais botox. Não, o que Com que uma você vê? lipo, sei lá, ou mais sarada, menos sarada. Tô brincando. Eu acho que, bom, o meu propósito, acho que o nosso é tentar cada vez mais levar informação, é sempre a gente ser também uma rede de apoio aqui para as famílias. Tem uma coisa, que é uma vontade nossa em comum, que veio sua primeiro. Não, sim, a gente Então tem fala. vários propósitos, né? Mas De o que levar, acho que o pod para um outro nível, assim, para um outro patamar, porque a gente quer falar sobre inclusão, de inclusão e como incluir, né, para nível nacional, vamos dizer assim, através, enfim, de uma emissora de TV. Olha lá, TV Aparecida, vem conhecer o podcast Vozes da Inclusão, enfim, qualquer emissora que tenha interesse, né, em falar sobre diversidade, sobre inclusão, né, de fato, com pessoas que vivem a diversidade, né, através de filhos com deficiência e que vivem com um propósito. Eu acho que esse também é um dos nossos objetivos, mas continua sendo, acho que em primeiro lugar, a gente divulgar informação com responsabilidade e chegar até para pessoas que não têm essa mesma possibilidade que a gente né? Então, e agora, um desejo de Natal para as famílias típicas, para as famílias atípicas. O que eu desejo para todo mundo é mais amor, mais empatia, mais igualdade, mais inclusão, olhar para o próximo como se você olhasse para você mesma. É aquele ditado que parece bobo, mas não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Olha, minha mensagem é que Deus ilumine, né, a família de todos vocês, né, que traga um Natal com paz, com mais tranquilidade e com uma esperança sempre no coração, né, de possibilidades, um olhar otimista para a família de vocês, para os filhos, para o familiar. Eu acho que o Natal é o nascimento de Jesus, é a renovação da vida e que seja essa renovação, que seja esse amor de Deus aí na família de vocês e no olhar de vocês para
para a família e para os filhos de vocês. Ah, que lindo, que renove a nossa amizade. Aê! E que a TX renove com a gente. Edição, põe aí agora a música do Natal. É, isso aí. E um feliz ano novo para todo mundo, que 2026 seja maravilhoso, em abundância, prosperidade, saúde, muita saúde para todos. Obrigada, e é isso aí. gente. Até o ano que vem. Eba! Um beijo. Tchau.